Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Aldomir Júnior e vamos juntos no dia 30 de abril de 2023, domingo, e vamos estudar os capítulos 7 e 8 do primeiro livro das Crônicas do Rei de Israel. Vamos juntos? Lápis e caneta na mão, vamos juntos meditar e se aprofundar na palavra do Senhor. O profeta Isaías, no capítulo 55, vai dizer que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela cumpre o seu papel, ela tem poder para cumprir o seu papel. Ela vai cumprir neste devocional, em nome de Jesus. Os capítulos 7 e 8 vai falar muito sobre genealogias. Por exemplo, capítulo 7, descendentes de Isacar, descendentes de Benjamim. Aí começa assim no versículo 6, os filhos de Benjamim, Bela, Bequer, Gediael, 3 ao todo. Ele vai falando descendentes de Manassés, descendentes de Asser, descendentes de Efraim. No capítulo 8, ele vai continuar a falar sobre descendência, descendentes de Benjamim. Eu falei, o que eu posso trazer para esse devocional para edificar o povo que nos ouvir? Olha, estude os nomes, pegue livros que falem sobre os personagens bíblicos e o significado dos nomes bíblicos, que isso vai te trazer tamanha edificação. Você vai ver por que Davi, por que Benjamim, por que Jacó, por que Judá, por que Israel, que é Jacó, por que Saul tinha aquele nome, por que os filhos de Jefté tinham os nomes, por que Isaías tinha aquele nome, Jeremias, Ezequiel e tantos outros, por que os homens iam botando os nomes dos filhos de outros nomes que tinham um significado, tinham um sentimento, tinha alguma experiência que ele tinha vivido. Isso é muito enriquecedor. Eu quero terminar o nosso devocional do dia 30, iniciando o mês de maio, né? Que hoje é o último dia de abril, pensando numa tragédia familiar. E o capítulo 7, versículo 20 ao 27 vai falar sobre isso. E é tremendo. Se você está vivendo uma tragédia familiar, pega esses pontos que eu vou falar contigo. 4 pontos. Primeiro ponto você vai ler no capítulo 7, versículo 20, 21, 22, 23 e 24. Quem era Efraim? Efraim, ele era neto de Jacó. E quem era Jacó? O enganador. Viveu anos mentindo e enganando, né? Os filhos de Efraim conheciam o histórico do avô. Na verdade, do bisavô, né? Porque Efraim é neto de Jacó. Porque Efraim é filho de José, tá? É assim, mexe um pouquinho. Vamos lá, Jacó gerou José. José gerou Efraim. Efraim gerou filhos que foram pegos roubando gados. Isso trouxe uma vergonha tremenda para Efraim. Então parece que Efraim não percebeu que esse histórico familiar rodeava a sua família, né? E você tem que estar muito atento a isso. Por isso que às vezes, eu sempre falo isso, por exemplo, na minha família tem um histórico de bebida, né? Meu pai, meus tios, tias, muitos primos gostam muito de bebida, de beber, de se envolver com alcoolismo. Se eu sei que isso ronda a minha família, eu tenho que vigiar nisso. Eu tenho que estar ligado espiritualmente nisso. E foi o que aconteceu com Efraim. Efraim sabia do histórico familiar dele, de engano do avô dele, né? E os filhos de Efraim, que são bisnetos de Jacó, sabiam do histórico de engano, de mentira do bisavô. E aí o que isso gera? Efraim teve 2 filhos ladrões de gado. Isso gerou uma tristeza tremenda na família, uma tragédia familiar. E às vezes a gente se depara com essa tragédia. É um filho que vira marginal, que vai para a vida do crime, se envolve com drogas, com prostituição, com coisas pesadas que o diabo oferece. E aí a tragédia chega. Às vezes não é o filho, é a esposa, é o marido, é o irmão. Então se você está vivendo isso, entenda o mundo espiritual que te cerca, você tem que lutar contra, você tem que se afastar disso. Tem que lutar para afastar a sua prole, os seus descendentes dessa maldição, daquilo que o diabo quer enraizar por, vamos dizer assim, por uma herança maldita. Mas quando você traz Cristo para essa história, toda maldição cai por terra,
toda essa história maligna que acompanha nossas famílias cai por terra quando eles verem, quando essa malignidade vê a cruz de Cristo na nossa vida. Nós estamos selados e marcados pela cruz de Cristo. Então, Efraim não viu isso. Efraim desistiu de viver, galera. Você que está me ouvindo, você vê lá no versículo 22, ele chorou, o choro de Efraim de lamento, os gritos de dor, de desespero. Isso durou vários meses, pode ser a tua realidade hoje, não está se conformando com o que você está vivendo, com o que você está enfrentando, essa tragédia familiar que você está se deparando. Não jogue a toalha, não esconda as suas emoções, peça ajuda, procure uma igreja evangélica, fala, me ajuda, peça um vizinho cristão que mora do teu lado, não esconda a sua tristeza atrás dos óculos escuros. Abra o teu coração, peça ajuda, porque nós, como igreja, estamos aqui para ajudar você. Assim como nós vemos hoje o Efraim passando por esse terrível problema na família, nós queremos te ajudar, porque a tragédia familiar pode chegar na nossa casa. Efraim descarregou as frustrações e desânimo na vida dos filhos. Ele teve um momento de paz com a esposa, namorou a esposa engravidou. Sabe o que ele fez? O menino nasceu, e aí ele pegou essa questão todinha de desgosto e de desânimo da vida, né, e frustrações, e despejou sobre o nome do filho, Berias, versículo 23 do capítulo 7. E como se ele tivesse dito assim, ó, tentar trazer uma explicação, o que significa o nome Berias. Ele deu o nome do filho, um momento de amor com a esposa, o filho nasce, ele bota o nome do filho de Berias, quer dizer, aí está mais um ladrãozinho da família. Tudo está tão mal e este menino vem apenas para piorar as coisas. É como se esse fosse o significado. O nome é uma marca, é um logotipo, cara, que carrega para o resto da vida. Quando ele colocou esse nome, Berias, é como se ele estivesse falando isso e nasceu mais um ladrão. Tudo está tão mal, aí, ó. Este menino vem apenas para piorar as coisas. É como se ele estivesse sentindo isso. Aí ele despeja o nome da criança com esse sentimento, cheio desse sentimento sobre ele. Berias ganhou esse nome para perenizar o fato de que Efraim fracassara na criação de seus filhos e que as coisas não iam bem na sua casa. Berias é a marca do fracasso. Não descarregue suas frustrações e desesperanças na vida de seus filhos. Não mine seus filhos, nem ponha sobre eles um jugo pesado. Há duas maneiras erradas de fazer isso: transferindo para os filhos os nossos dramas pessoais, impedindo que eles façam as próprias escolhas, querendo que eles realizem nossos sonhos frustrados. E o último ponto, Efraim não conseguiu ver o que ia bem em sua casa, porque quando alguma coisa vai mal, não se consegue ver o que vai bem. Ele só viu o mal, ele não conseguia ver o bem. A amargura de um pai pode refletir no futuro de seus filhos. Uma crise na família tira o foco do futuro. Uma crise na família afeta as nossas emoções. Uma crise na família afeta a saúde das pessoas. Uma crise na família sempre afeta a vida espiritual. Uma crise na família sempre afeta os relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, parentes. Uma crise na família sempre afeta o relacionamento com Deus. Não fique focado só no problema. Olhe as coisas boas que estão à sua volta, seus filhos, outros filhos, a sua esposa. Eu não sei, mas sem dúvida tem alguma coisa boa acontecendo. Você está só focando no mal, só naquilo que é o problema. Deus pode restaurar sua família. Esse devocional é para trazer isso para você. Deus pode transformar sua família das maiores tragédias e levantá-la para ser uma bênção no mundo. Quando tudo parece cinzento na sua casa, saiba que Deus pode escrever um novo capítulo em sua história. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não desanime, permaneça firme. Procure-nos na nossa igreja, na Vida de Piedade, ou qualquer uma outra igreja próxima da tua casa. Peça ajuda. Um ótimo dia. Graça e paz.